Muito bom dia a todos que nos acompanham a partir do Brasil. Boa tarde aos que se encontram em Portugal, do outro lado do Atlântico. É com muita satisfação que nós damos início à transmissão desta sessão de lançamento do livro Direito Internacional e Comparado, Trajetória e Perspectivas, homenagem aos 70 anos do professor catedrático Rui Manuel Moura Ramos. Essa empreitada nasceu como ideia no segundo semestre de 2018, quando a Maria Rosa Lola me apresentou a ideia de organizar o livro. Àquela altura, nem Maria Rosa nem eu poderíamos imaginar que o resultado seria tão gratificante, em que pese a pandemia que nos assolou a todos e que nos obrigou à revisão constante dos prazos que nós tínhamos estabelecido originariamente. Para o êxito dessa empreitada, muito contribuiu também o nosso editor, o Dr. Vinícius Vieira, fundador da editora Cartier Latam, aqui de São Paulo, que está presente. Essa sessão se pretende uma sessão de homenagem, né? E por isso as intervenções serão curtas, mas verdadeiras, e procurarão ressaltar a relevância do nosso homenageado para o direito internacional e para as relações entre Portugal e Brasil. Antes de passar a palavra a Maria Rosa, eu queria agradecer as presenças dos professores Afonso Patrão, Celso Laffer, Dário Moura Vicente, Helena Mota, Paulo Borba Casella e do nosso homenageado, Dr. Rui Moura Ramos, além do nosso editor Vinícius Vieira. Eu desejo uma jornada de boas realizações a todos e passo a palavra para Maria Rosa para suas considerações iniciais. Então, muito obrigada, querido amigo Gustavo. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas porque eu estou nervosa diante de tanta emoção. É de fato um momento de muita alegria e de verdadeiro afeto, esse momento de poder fazer um lançamento, ainda que virtual. Nosso desejo sempre foi, não é mesmo, Gustavo, que lançássemos o livro em Portugal, em Brasília, em São Paulo, presencialmente. Infelizmente, a pandemia nos impõe inúmeras limitações, essa é apenas uma delas. Mas não será menos alegre por isso. Enfim, agradeço imensamente aqui as palavras do amigo Gustavo, que tanto engrandece a USP a ocupar a cadeira de titular de Direito Internacional Privado do Largo de São Francisco. Bom dia aos professores amigos, bom dia aos professores presentes. Saúdo todos os homenageado, professor. Ficamos todos sem som. Maria Rosa, é preciso abrir de novo o microfone. Eu estou com um problema aqui, né? Desculpa, eu disse que eu estaria nervosa, mas parece que o computador sente, né? Que a gente está muito à vontade. E ele responde. Mas, enfim, eu creio que não tenho muito mais o que adicionar às sempre precisas e elegantes palavras do amigo Gustavo. Mas só o que eu queria aqui poder dizer é que essa obra é a realização de um desejo de muito tempo. E é um desejo coletivo, um desejo de uma obra coletiva, uma homenagem plural ao nosso mestre. E, acreditem, 2 volumes e mais de 1000 páginas é apenas um símbolo do nosso reconhecimento pelo trabalho, pela gentileza e pela dedicação. Porque se nós fôssemos aqui todos enumerar todas as razões da nossa gratidão, esses 2 volumes não se concluiriam nunca. Acho que é isso. Estamos todos muito felizes, professor, e creio que agora eu posso passar a palavra ao Dr. Vinícius Vieira. É isso? Obrigado, saúdo a todos. É uma alegria para nós estarmos lançando esse livro em 2 volumes, coordenado pela Maria Rosa, e sempre muito agradável também a coordenação do amigo professor Gustavo Mônaco, como eu disse uma outra vez e repito nesta ocasião. O professor Gustavo Mônaco é um intelectual que constrói pontes sem derrubar paredes.
Uma alegria estarmos aqui, professores do Brasil e de Portugal. Saúdo a todos de Portugal, no nome do professor Rui Moura Ramos de Coimbra, e saúdo a todos do Brasil em nome do professor, meu ex-professor na Faculdade de Direito, Celso Laffer. Uma alegria estar lançando esse livro e, para mim, volta uma memória afetiva muito simbólica. Em 2002, saíram os primeiros livros da editora, e eram anos de 2002, 2003 e 2004, de muita luta, aquela dificuldade, e veio à minha memória, quando chegaram esses originais, um fato que ocorreu num dia de 2004. Naquele dia, havia sido um dia muito próspero, e eu falei, vou me dar um presente nesse dia. Vou sair jantar num lugar como se fosse já o dono de uma grande editora. E assim, ao final de um dia de trabalho, me dirigi ao restaurante Rubaiá para jantar. E qual não foi a surpresa? Jantei realmente como se já se fosse dono de uma grande editora. Mas também recebi um segundo presente nesse dia. Estava sentado no restaurante, numa outra mesa, o professor Paulo Borba Casella e o então diretor da Faculdade de Direito, João Grandino Rodas. O professor Casella já era autor da casa, me acenou gentilmente e me levantei e fui até a mesa do professor Paulo Borba Casella, cumprimentá-lo e ao nosso diretor. Estava lá também, naquela ocasião, jantando, e fui apresentado a um professor da mais tradicional Faculdade de Direito da nossa língua portuguesa, que era a Faculdade de Coimbra. Conheci, como um jovem editor à época, um professor da mais importante Faculdade de Direito da nossa Portugal, que era o professor Rui Moura Ramos. Aquilo foi de um simbolismo e de uma alegria muito grande. E me senti duplamente presenteado naquele dia e jamais esqueci a figura do professor Rui Moura Ramos. Professor, publicar esse livro hoje, no ano que nós vamos comemorar 20 anos, é muito simbólico para mim como brasileiro, por nossa descendência de Portugal, e também uma editora voltada para o mundo jurídico, publicar um livro em homenagem ao professor dessa mais importante e de uma área tão importante que é o direito internacional, que contribui muito para o avanço na construção da paz e do desenvolvimento internacional sustentável do planeta. Alegria, saúde, paz e vida longa ao senhor. Um abraço. Muito obrigado, Vinícius. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Dário Moura Vicente, que é professor da Faculdade de Direito de Lisboa, professor catedrático, e que é o presidente também do Conselho Científico da faculdade, e que, mesmo tendo uma reunião previamente agendada do Conselho para daqui a alguns minutos, aceitou o nosso convite de participar dessa sessão, então ficam um dos meus agradecimentos renovados, professor Dário Moura Vicente. Muito obrigado, caro professor Gustavo Mónaco. Começo por saudar todos os participantes nesta sessão de homenagem ao professor Rui de Moura Ramos. Em primeiro lugar, o próprio homenageado na sessão de hoje, o Sr. professor Moura Ramos, personalidade ímpar do direito português, que admiro e que conheço há muitos anos e que hoje reencontro nestas circunstâncias, à distância, mas com o mesmo calor com que o faria se estivéssemos presencialmente nesta sessão. Cumprimento também os organizadores da obra que hoje é aqui apresentada, os professores Gustavo Mónaco e Maria Rosa Lola. Cumprimento os colegas do Brasil, professores Celso Laffer e Paulo Borba Casella, e também os colegas de Portugal, Afonso Patrão e Helena Mota, assim como o editor desta obra, o Dr. Vinícius Vieira. Gostaria de dizer 3 palavras muito breves no tempo que me foi concedido para a minha intervenção nesta sessão. A primeira é de agradecimento aos coordenadores da obra, que hoje é aqui apresentada, como disse os professores Gustavo Mónaco e Maria Rosa Lola, primeiro por me terem convidado
para intervir nesta sessão e, segundo, pela louvável iniciativa que promoveram de publicação desta obra luso-brasileira de homenagem ao professor Rui de Moura Ramos por ocasião do seu 70º aniversário. A segunda palavra que gostaria de dizer nesta ocasião tem que ver com a própria obra que aqui é hoje apresentada e cuja importância gostaria de enaltecer. Uma obra, como já foi referido, publicada em 2 volumes, com mais de 50 artigos que versam sobre temas da maior atualidade e importância, sobretudo no campo do direito internacional privado, e da autoria de mais de 60 autores, que incluem não só o escola do direito internacional e comparado do Brasil e de Portugal, mas também diversos autores de outras áreas do direito, incluindo membros das mais altas jurisdições do Brasil. A minha terceira palavra é respeitante ao nosso homenageado de hoje, o professor Moura Ramos, mestre de todos os que no Brasil e em Portugal se dedicam aos vários domínios do direito a que consagrou a sua prolífica e versátil carreira. O direito internacional privado, o direito internacional público, o direito social internacional e o direito da União Europeia. Penso que não será exagero dizer que dificilmente se poderia ter promovido, apesar das dificuldades das circunstâncias atuais, uma homenagem mais justa do que esta. Enquanto professor universitário, delegado do governo português a várias organizações internacionais, a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, o Conselho da Europa, enquanto juiz, incluindo da mais alta jurisdição portuguesa, o Tribunal Constitucional, e enquanto jurisconsulto, o professor Moura Ramos, penso que marcou indelevelmente o direito português e o direito internacional nas suas áreas de intervenção e contribuiu pela sua ação e pela sua reflexão para a afirmação dos valores do Estado do Direito, da convivência pacífica entre povos e da cooperação internacional. A obra científica do professor Moura Ramos compreende contributos fundamentais para os vários ramos do direito a que se dedicou e em que se destacam as suas teses sobre direito internacional privado e Constituição, de que fui leitor há mais de 30 anos ainda, enquanto estudante do curso de licenciatura, da lei aplicável ao contrato internacional de trabalho, a sua tese de doutoramento, que aliás excede largamente o tema específico que propôs tratar, incluindo contributos fundamentais, entre outros aspectos, para o método desta disciplina, e os seus estudos sobre direito português da nacionalidade. São todos livros de leitura obrigatória para aqueles que se dedicam a este ramo do direito, ramo este cuja relevância no mundo globalizado em que vivemos é, penso, hoje inquestionável. Gostaria ainda de salientar, nesta ocasião, o papel determinante do professor Moura Ramos na sedimentação daquilo que tem chamado a comunidade jurídica de língua portuguesa. Papel esse que exerceu sobretudo através do seu magistério, no qual se incluíram muitos alunos brasileiros, entre os quais aqueles que organizaram a obra que hoje é aqui apresentada e cujos trabalhos académicos denotam a influência do seu orientador. Se me for permitido acrescentar a estas referências uma de índole mais pessoal, creio que não será demais destacar o exemplo que nos é dado a todos pelo professor Moura Ramos, exemplo de dignidade, de perseverança perante a adversidade, de modéstia e dedicação ao próximo e às instituições que serviu ao longo da sua vida, entre as quais gostaria de destacar, se incluir não só a sua alma mater, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas também a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de que sou professor e que pude beneficiar designadamente da sua participação nos júris de doutoramento e de agregação em que participou como seu membro e em que prestei provas perante o professor Moura Ramos. Pelo seu exemplo, por todos estes motivos, o professor Moura Ramos, ouso dizê-lo,
é seguramente hoje um dos mestres mais queridos da Academia Portuguesa e, porventura, dos vários países de língua portuguesa. Por todos estes motivos e por muitos outros que aqui não podem ser referidos, dados os limites de tempo de que disponho, lhe estamos devedores, Sr. Professor Moura Ramos, aqueles que, dos dois lados do Atlântico, nos dedicamos ao direito e pugnamos pelos valores de que a sua trajetória de vida é um exemplar testemunho. Bem-haja, pois, Sr. Professor Moura Ramos, muitos parabéns pelos seus 70 anos e votos de que conte muitos mais e que possamos contar consigo ao longo de muitos mais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Moura Vicente, pelas excelentes palavras que certamente representam nossas homenagens da melhor forma. O professor Afonso Patrão, segundo me consta aqui, daqui a alguns minutos terá uma banca de doutorado. Por isso eu passo desde logo a palavra ao doutor Patrão. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os participantes nesta sessão, com especial destaque para o Sr. Dr. Rui Moura Ramos, a quem estes estudos são dedicados, e aos Srs. Doutores Gustavo Mónaco e Maria Rosa Lola, que assumiram não só a iniciativa, como o difícil encargo de a levar a bom porto. E agradeço muitíssimo o convite para aqui estar. O Sr. Dr. Gustavo Mónaco pediu-me para que eu, em tempo côngruo, dissesse umas palavras sobre o homenageado. Honra que assumo com particular orgulho, mas confesso com preocupações muito sérias. Por um lado, por recear faltarem umas palavras ajustadas à grandeza intelectual e moral do homenageado. E por outro, porque falar do Sr. Dr. Rui Moura Ramos perante um auditório em que se incluirão com certeza pessoas que já admiraram as suas magistrais lições, sempre implicará simultaneamente o risco de pecar por defeito e de me atrever excessivamente. Todavia, uma razão egoísta conduziu a que, sem hesitação, aceitasse o dignificante repto que me foi dirigido, mesmo sabendo que um modesto estudioso do direito internacional privado não tem os predicados para fazer uma avaliação objetiva do papel do homenageado no contexto jurídico mundial e do seu contributo pessoal para o progresso da ciência. E a razão egoísta é esta. Quis aproveitar a oportunidade para prestar a minha pública homenagem ao grande professor e académico que é Rui Moura Ramos. E a razão pela qual todos quantos aqui estamos, admiramos o Sr. Dr. Rui Moura Ramos, resume-se, creio eu, a uma só palavra. O Sr. Dr. Rui Moura Ramos é para todos nós um exemplo. O Sr. Dr. Rui Moura Ramos, no fundo, é nosso mestre, porque o seu percurso, a sua argúcia e tenacidade, as suas qualidades pessoais e académicas, a sua devoção à causa pública e os seus invulgares dotes de inteligência e de caráter revela o homem que só alguns podem ser, mas que todos gostaríamos de atingir. Até ao momento, o Sr. Dr. Rui Moura Ramos é autor de mais de uma centena de publicações em várias línguas que, com reconhecimento mundial, o tornam num dos mais eminentes vultos da ciência jurídica, em particular nas áreas do direito internacional privado, do direito internacional público, do direito da nacionalidade e do direito da União Europeia. Como textos com nítido cunho pessoal do autor, eu permito-me destacar duas obras seminais: Direito Internacional Privado e Constituição, Introdução a uma análise das suas relações, e a sua magistral tese de doutoramento da Lei Aplicável ao Contrato de Trabalho Internacional. Nestas obras, com as qualidades de notável rigor de clareza da linguagem a que o homenageado nos habituou, o Sr. Dr. Rui Moura Ramos veio a ter um papel preponderante no estudo de temas até então mal conhecidos ou mal divulgados no mundo do direito. Mas o que impressiona verdadeiramente nem é o domínio de todos os complexos problemas, o diálogo com todos os argumentos ou a profundidade do estudo subjacente, numa época em que era mais difícil do que hoje o acesso à documentação. É antes o dom de a questões intrincadas responder com soluções simples e evidentes, indiciando que o erro de Descartes foi afinal o de sustentar que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Por outro lado, impressiona no Sr. Dr. Rui Moura Ramos a gímnica intelectual entre áreas diferentes. O seu conhecimento transversal de áreas do direito distintas, sempre com invulgar profundidade, conduz a que se reconheça o seu talento, quer em obras muito específicas do direito internacional privado, como se denota no seu trabalho sublime Les clauses d'exception em matière de conflit de loi e de conflit de juridiction, quer na profundidade do estudo do direito da União Europeia, veja-se a obra das comunidades à União Europeia,
quer nas obras de direito da nacionalidade, matéria em que é detentor das vestes de autor de referência universal. É certamente por isso que a Academia Mundial não ignorou nunca a sua importância e, em consequência, o fez membro, entre muitos outros, do Institut de Droit International, do Groupe Européen de Droit International Privé, da Academia Internacional de Direito Comparado, entre muitos outros. E que presidiu, com toda a certeza, a escolha como diretor de curso na Academia de Direito Internacional da Haia em 1984. E uma nota pessoal quanto a esta última função. Não tendo eu tido o privilégio de, na Haia, ter sido seu aluno, a fama deste seu curso persegue-o pelo mundo. Tenho sido confrontado, quando participa em atividades académicas internacionais com outros professores, com as descrições mais brilhantes daquelas suas lições na Academia da Haia, feitas por aqueles que são hoje eminentes académicos na Europa. Um pouco por toda a Europa, professores universitários de países diferentes descrevem com entusiasmo a profundidade das suas lições, cujas recordações os acompanham até hoje. Ainda assim, o Sr. Dr. Rui Moura Ramos vem sendo um mestre em muito mais do que na academia. Desde logo porque nunca anuiu a refugiar-se na redoma do estudo, recusando-se a participar na causa pública. Ao invés, o seu exercício exemplar das mais altas funções jurisdicionais, quer na União Europeia, como juiz do Tribunal-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer em Portugal, como vice-presidente e depois presidente do Tribunal Constitucional, a sua participação como delegado do governo português em comissões internacionais tendentes à redação de convenções internacionais, na Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, na Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio Internacional, na Comissão Internacional sobre o Estado Civil, no Comitê de Peritos sobre a Pluralidade de Nacionalidades, denotam a generosidade com que partilhou com a sociedade os seus conhecimentos, a sua inteligência e o seu inestimável bom senso, tornando-o, por isso, credor da gratidão de todos. Mas o ponto em que me parece que o homenageado é, para todos nós, um verdadeiro exemplo, mais do que quanto às suas qualidades intelectuais, é no seu padrão de humanidade e de generosidade. Eu tive o privilégio de ser aluno do Sr. Dr. Rui Moura Ramos, depois seu assistente e, por fim, de beneficiar da sua orientação na obtenção dos meus graus académicos. Durante todo esse período pude admirar, sempre com encanto, cada gesto de atenção, de preocupação genuína, de cuidado constante, de sincera estima. O Sr. Dr. Rui Moura Ramos tem o raro condão de tratar todos quantos rodeiam como pares e levando a consideração pelos outros, de modo pródigo à sua condição, o que é próprio de uma generosidade de que só os grandes homens são capazes. A concluir, direi apenas que o Sr. Dr. Rui Moura Ramos, além de frutificar com maior brilho em inúmeros discípulos, criou uma tradição de elevado nível académico. E assim é no cumprimento de um dever de gratidão para com o mestre de todos quantos aqui estão que lhe presto hoje uma viva homenagem. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Afonso, pelas suas palavras. Eu queria dizer que a sua participação aqui me deixa muito satisfeito, muito feliz, assim como a de todos. Eu passo, então, agora, dando seguimento ao nosso evento, passaria a palavra ao professor Celso Laffer para suas considerações. Professor Celso, eu precisei fechar o seu microfone, porque estava dando uma certa interferência, é preciso que o senhor abra na barra inferior, por favor. Agora sim. Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos e muito especialmente ao querido amigo, o professor Moura Ramos. Cumprimentos especiais também ao Gustavo e à Maria Rosa, que foram decisivos na criação dos 2 volumes que nós estamos celebrando, e ao Vinícius, que deu a isto, enfim, a roupagem digna de uma visão estética, a substância do que lá se contém. Eu acho que os nossos caros colegas, o professor Dário Moura Vicente e Afonso Patrão, tiveram, enfim, nas sínteses que apresentaram, a oportunidade de destacar a eminência do professor Moura Ramos e, enfim, a relevância da densa contribuição que ele deu aos campos de conhecimento a que se dedicou, com foco no direito internacional privado, mas não apenas ao direito internacional privado. Nós sabemos que a ideia dos escritos em homenagem, o Liber Amicorum, o Festschrift, faz parte da tradição acadêmica,
mas este livro tem certas especificidades próprias que convém destacar. Ele é, em primeiro lugar, um livro cujos capítulos e múltiplas contribuições são também uma demonstração da amplitude dos interesses e dos conhecimentos do professor Moura Ramos. Não apenas do rigor, mas da transversalidade com a qual, a partir do direito internacional privado, lidou com vários campos do direito: o direito internacional público, o direito constitucional, o direito europeu, e também agregou a esta reflexão teórica o elemento sempre esclarecedor da law in practice, que foi a sua atividade de magistrado. Também diria que estes 2 volumes têm o mérito da transversalidade, porque na diversidade das contribuições e dos conhecimentos oferecem um campo de diálogo que é do interesse do estudioso e que é de grande relevância. E a isso acrescentaria um dado que me parece muito importante, que já foi, inclusive, destacado pelos meus 2 eminentes colegas portugueses, que é o papel que o professor Moura Ramos tem tido na construção da comunidade jurídica da língua portuguesa, pela ação do seu magistério e pela cooperação que buscou sempre imprimir as suas atividades na interação com outras universidades e outras unidades. É natural que os estudos em homenagem tenham uma participação ativa dos antigos alunos que se beneficiaram do magistério do professor Moura Ramos. Mas é importante singularizar que nestas contribuições nós temos também a presença dos seus colegas, não dos seus, enfim, parceiros de estudos e reflexões, entre os quais eu também me incluo. E dizer que, na perspectiva de um professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi a minha constante interação com o professor Moura Ramos, no âmbito das suas múltiplas presenças aqui no Largo de São Francisco, que foram a base da reciprocidade de estima e admiração que são ingredientes da nossa amizade. Então, é para, concluído, dizer que reconhecer publicamente aquilo que todos nós que o conhecemos e conhecemos a sua obra sabemos, tem um significado especial, que é a inserção no espaço público dos méritos de um grande professor, de um jurista atento aos grandes valores do Estado de Direito, que enriquece o mundo jurídico com a sua contribuição e que dá uma densidade toda especial à comunidade jurídica da língua portuguesa. De maneira que a nossa expectativa, professor Moura Ramos, é que continue por mais algumas décadas a nos dar o benefício da sua lucidez, da sua inteligência e do seu conhecimento. Obrigado. Muito obrigada, professor Celso Laffer, por suas valiosíssimas palavras, que nos contempla a todos. E demonstra, de fato, a importância do nosso homenageado, não só em termos acadêmicos. Mas, dando seguimento aqui, passo a palavra ao professor Paulo Borba Casella, que ressaltará os vínculos do Dr. Moura Ramos com o Departamento de Direito Internacional e Comparado da USP. Muito bom dia a todos os colegas de Portugal e do Brasil. Os meus especiais cumprimentos ao nosso homenageado, professor Rui Moura Ramos,
a todos os colegas presentes, então, o professor Afonso Patrão, o professor Helena Mota, o professor Dário Moura Vicente, o professor Celso Laffer, cumprimentos ao professor Gustavo Mônaco e a Maria Rosa Lola pela coordenação e levar uma obra de mão comum dessas proporções a bom termo. É uma empreitada que contou com a colaboração e a proficiência da atuação do nosso editor Vinícius Vieira, que também já se manifestou aqui hoje nesta homenagem. O conjunto do direito internacional e comparado, trajetória e perspectivas, a homenagem aos 70 anos do professor catedrático Rui Moura Ramos, como foi destacado, tem um conjunto abrangente de contribuições nas áreas principais da atuação do nosso homenageado: o direito internacional privado, o direito comparado, direito constitucional, direito da nacionalidade, direito internacional público e direito europeu. São cerca de 30 anos que eu conheço o professor Rui Moura Ramos e tive a ocasião de apreciar na convivência as qualidades do jus internacionalista e do ser humano, a sua grande cultura, sua distinção e a sua gentileza no trato com todos. A sua notável trajetória profissional foi lembrada pelos colegas que me precederam e também é apontado pelos organizadores, Gustavo Mônaco e Maria Rosa Lola, no capítulo Rui Manuel Gens de Moura Ramos, uma nota biográfica. São sobejamente conhecidos e apreciados, e eu também referi no meu capítulo sobre nacionalidade, plurinacionalidade, supranacionalidade, reflexões em homenagem a Rui Moura Ramos. Eu lembro-me de ter podido conviver com o professor Rui Moura Ramos quando fui convidado a ministrar cursos em 1996 e 1999 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O professor Rui Moura Ramos impressionou-me muito que, depois de uma longa jornada e um jantar que terminou bastante tarde, era quase meia-noite quando tivemos a sua palestra, e conseguiu, com o enorme auditório que se ouvia, manter a atenção de todos durante o tempo em que falou e nos encantou. O professor Rui Moura Ramos integrou diversas vezes comissões de avaliação, como as comissões de avaliação externa do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1999 e em 2004, integrou bancas examinadoras como os concursos de livre docência de Marcelo Varela e de Gustavo Ferraz de Campos Mônaco em 2013, nas quais estive ao lado dele, bem como ministrou com o professor Gustavo Mônaco a disciplina de pós-graduação sobre aspectos da unificação do direito internacional privado. Eu gostaria de lembrar também a participação que, nos estudos em homenagem à professora Isabel de Magalhães Colasso, dois alentados tomos que foram publicados em 2002, eu tive a ocasião de participar nessa homenagem a uma muito querida colega e muito respeitada professora, a professora Isabel de Magalhães Colasso, e esse conjunto de 2 tomos também foi publicado em 2002 pela Almedina e teve o professor Rui Moura Ramos como o chefe da comissão organizadora dessa publicação. Professor Rui Moura Ramos, contrariamente ao que diz Marco Antônio no elogio fúnebre de Júlio César na peça de Shakespeare, que o bem que os homens fazem é enterrado com os seus ossos e o mal permanece depois que eles se foram, esse conjunto de trabalhos e essas homenagens de colegas mostram que os bons frutos que plantou ao longo da sua trajetória acadêmica e intelectual têm dado resultados tanto em Portugal, como foi lembrado pelo professor Patrão e pelo professor Moura Vicente, como também do lado brasileiro. Alguns destes momentos e exemplos foram lembrados
e a gentileza do nosso editor Vinícius Vieira, lembrando desse encontro de 2004 com o professor Moura Ramos. É uma satisfação, professores Gustavo Mônaco e Maria Rosa Lula, ter participado dessa obra coletiva e ter sido convidado para dirigir algumas palavras a alguém que eu prezo muito como um internacionalista, como um ser humano e, ousaria dizer, como um amigo que esperamos poder, quando as circunstâncias permitirem, que completemos essa homenagem de hoje com um reencontro pessoal e poder conversar e trocar ideias sobre temas de interesse comum. Um caloroso abraço, ainda que à distância, e muito obrigado por todo o bem que nos fez dos dois lados do Atlântico. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Paulo lembrava aqui a participação do Dr. Moura Ramos no meu concurso de livre docência, e eu estava aqui fazendo contas, e eu noto que eu tenho aqui presentes nessa sessão 60% da banca do concurso de livre docência e 40% da banca do concurso para professor titular. Então, é uma responsabilidade acrescida fazer com que tudo saia-se bem hoje. Eu agradeço mais uma vez as palavras do Paulo e passo a palavra agora à professora Helena Mota, professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, para suas considerações. Helena. Muito obrigada, Gustavo. Enfim, tal como a Maria Rosa, estou também um bocadinho nervosa. Não sei se isto é uma prerrogativa feminina, mas tenho que a confessar. E eu queria... o Gustavo pediu-me para dar um testemunho mais pessoal, enfim, como orientando a discípula do professor Moura Ramos. Portanto, nesse aspecto tenho aqui uma tarefa mais facilitada, de dar esse testemunho. E eu queria, antes de mais, enfim, usando uma expressão, e já que estamos neste diálogo luso-brasileiro, uma expressão que é muito típica do português do Brasil, que é parabenizar. Nós não usamos tanto, mas parabenizar de facto o Dr. Moura Ramos pelo seu aniversário, antes de mais, e por tudo, na verdade. E também os organizadores, porque nada disto teria sido possível sem o Gustavo e a Maria Rosa, pela iniciativa e por terem cumprido, enfim, eu diria em tempo recorde, enfim, e com disciplina, mas também, como eu disse há bocadinho, com alguma, no início da sessão, ou antes da iniciação, com alguma generosidade, em termos de tempo nesta pandemia. E de facto é um gosto, é uma honra, essencialmente, estar com quem estou nesta sessão e nesta obra, e isto também pela oportunidade que me deu de fazer um pouco um balanço e por ter constatado que eu conheci o Dr. Moura Ramos como foi meu professor no 4º ano da licenciatura em Direito na Universidade Católica, aqui no Porto, no ano letivo de 1990-91. Ou seja, constatei agora, precisamente há 30 anos. O que, de alguma forma, é um bocadinho doloroso, porque fez-me lembrar, enfim, como eu era com 21 anos, e agora sou uma respeitável senhora de quase 52, mas, por outro lado, ter também constatado que, e ao contrário de todos aqueles que já falaram antes de mim, vou fazer antes uma acusação, porque, na verdade, o Dr. Moura Ramos é culpado, e é culpado com um grau de culpa agravado, por muita coisa que aconteceu e que aconteceu no meu percurso, e enfim, fazendo este balanço. Desde logo por ter sido responsável por ter levado, ou trazido, neste caso, uma jovem de 21 anos bastante irresponsável, que ia muito à faculdade, mas nem sempre às aulas, ou nem tanto às aulas, mas para a primeira fila, de facto, do anfiteatro, para ouvir as lições do Dr. Moura Ramos e ter, de facto, enfim, este gosto que tenho pelo direito internacional privado, a ele o devo inteiramente. É também culpado, nesse mesmo ano, eu ter feito a minha única melhoria de classificação na faculdade, porque, para além de ser irresponsável, era também um bocadinho inconsciente
e achava que isso de andar a melhorar notas era uma perda de tempo, porque havia muitas coisas interessantes na vida para fazer, mas a internacional privada eu tinha mesmo de o fazer. Os professores não eram, como nós somos hoje, tão generosos nas notas da parte escrita e, portanto, era sempre necessário fazer uma prova oral para melhorar, e eu nunca tinha feito, e filo também. Recordo, no dia seguinte, e devo ter beneficiado com isso, com certeza, no dia seguinte a doutora Moura Ramos ter feito o seu doutoramento em Coimbra, no ano de 1991. Foi também culpado de depois me ter inscrito no mestrado em Coimbra, porque não queria deixar de estudar o direito internacional privado e não queria deixar de continuar a ter as aulas do Dr. Moura Ramos, mas mais importante do que isso, e tem a ver com alguma coisa que o Afonso também aqui disse, de não ter deixado de existir. E eu acho que isso é uma das notas mais relevantes. Eu conto aqui um episódio, eu não fiz o mestrado, não fui orientada pelo Dr. Moura Ramos, porque precisamente nesse ano da feitura da tese, o Dr. Moura Ramos foi nomeado para o Tribunal de Primeira Instância, para Luxemburgo, e portanto eu acabei por fazer uma coisa no direito civil, orientada pelo Dr. Cindo Monteiro. E um dia recebo um telefonema, é absolutamente impossível naquela época, nem telemóveis havia, quanto mais, enfim, internet. E um dia recebo um telefonema em casa do Dr. Moura Ramos, já nem me recordo muito bem se era de Coimbra, se era de Luxemburgo, mas era um telefonema em que ele me dizia que casualmente tinha encontrado o Dr. Cindo Monteiro, lhe tinha perguntado por mim, e o Dr. Cindo Monteiro disse que estava um bocadinho preocupado, que eu nunca mais tinha dado notícias, e o Dr. Moura Ramos disse-me para não desistir. E eu não desisti. E apresentei a tese de mestrado. Depois, mais tarde, teve a generosidade de, com todos os constrangimentos por já estar no Tribunal Constitucional, ter aceitado a orientação da minha tese de doutoramento. Também conto aqui um episódio que também tem muito a ver com aquilo que o Afonso disse há pouco. Um dia fui a Coimbra com a Marta Chantal, que também escreveu nesta obra, também participou, também era orientanda do Dr. Moura Ramos. Fomos a Coimbra por ter uma reunião com o Dr. Moura Ramos, nesse período da feitura da tese, de doutoramento, e no regresso ao Porto, a Marta a certo momento diz-me: "Oh, Helena, tu não achas, tu não tens a sensação de quando entras para as reuniões que estás cheia de dúvidas, cheia de angústias, muito insegura naquilo, enfim, na trajetória que estás, enfim, a tomar nos trabalhos e depois sais de lá e tudo parece absolutamente claro e tudo parece absolutamente lógico e sente-se outra vez a segurança inicial." E eu disse-lhe: "Olha, é exatamente essa a minha sensação." E eu sei que isto é partilhado por todos os orientantes do Dr. Moura Ramos. O Rui Dias também participou nesta obra, falava em reuniões ou, enfim, discussões cirúrgicas, ou seja, no momento certo e que davam sempre avanços na obra. E, portanto, isto para concluir de que, enfim, para além de tudo aquilo que todos os que me antecederam falaram e muito melhor que eu, como jurista académico, magistrado, investigador, pedagogo, enfim, professor, há uma coisa que me parece que também que é muito importante e que tem a ver com uma qualidade humana raríssima, e que tem a ver com estes episódios que eu contei, que é a empatia, o interesse genuíno pelo outro, especialmente pelo seu discípulo. Enfim, eu tenho sempre a sensação, e tenho muita pena de Moura Ramos, que são raras as vezes em que podemos conversar, mas quando acontecem, eu tenho a sensação de que a conversa podia durar horas e horas e horas, e em que eu ouço, o que no meu caso não é nada despreciante, porque eu sou uma fala barato e normalmente ouço poucas pessoas. Mas no caso do Moura Ramos, eu tenho imenso gosto de ouvir e falar de outras coisas para além da dimensão do direito internacional privado, de todos os outros, enfim, aspectos interessantes da vida. Falamos de literatura, ou falamos de música, ou de viagens, ou enfim, de tudo isso que enriquece e que dá outra dimensão à nossa vida. Portanto, em resumo, o Dr. Moura Ramos, como vê, isto é uma acusação, o Dr. Moura Ramos é culpado, e a minha sanção, ou a sanção que eu proponho, é o meu profundo agradecimento. Muito obrigada, Susana. Muito obrigado, Helena, pelas suas palavras, e
agora, continuando nessa linha de ouvir os antigos orientados pelo Dr. Moura Ramos, eu passo a palavra a Maria Rosa, para agora falar como orientanda e não como coordenadora da obra. Bom, acho que depois da fala da Helena, eu vou me permitir também assumir aqui o meu nervosismo e falar de coração. É uma oportunidade também egoística que eu tiro para contar um pouco da história e agradecer, coisa que às vezes a gente esquece de fazer ao longo do percurso. Bom, o que eu posso dizer, para além do que já foi dito pelo professor Moura Vicente, pela professora Helena, pelo professor Celso Laffer, professor Casella, é muito difícil agregar aqui alguma outra coisa, que não seja essa perspectiva pessoal. Né? E o que eu acho é que, muito pessoalmente, tudo que vale a pena ser feito na vida nasce do encontro. E poucos professores são tão felizes no encontro quanto o professor Moura Ramos. Esse homem aqui descrito, extremamente culto, experiente, educado, escuta os seus alunos com vontade de ouvir e eleva-os a interlocutores autorizados e qualificados. E assim aumenta a nossa responsabilidade sobre qualquer eventual opinião que a gente possa querer emitir. Leva-nos muito a sério, não só no conteúdo, mas também pessoalmente. E eu acredito um pouco, acreditamos, eu e Gustavo, pensamos, um pouco a esse sofisticado trato na relação com o outro, a elevadíssima adesão que essa homenagem teve, por parte dos colegas professores, professores de Direito Internacional Privado, de outras inúmeras disciplinas, aqui no Brasil e em Portugal, por parte dos ex-alunos, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros do Supremo Tribunal Federal e mesmo ministros de Estado aqui do Brasil. Tudo isso demonstra o prestígio e o afeto de que gozam nosso homenageado de hoje. E sem negligenciar que são tempos difíceis, não há a menor dúvida, mas justamente lembrando que são nos tempos difíceis que é mais fácil enxergar o que realmente importa. E por isso estamos aqui muito felizes e radiantes em poder celebrar os ensinamentos e a generosidade intelectual, a gentileza, o afeto, o cuidado do professor Moura Ramos, tanto pelo magistério, quanto pelo direito internacional privado, pela investigação e, enfim, por seus alunos. Esperamos aqui, Gustavo e eu, que a homenagem faça jus ao homenageado. Mas contando um pouco da história de como eu conheci o professor Moura Ramos. E é muito difícil falar assim para uma plateia tão qualificada, né, de uma experiência que é tão pessoal. Mas eu acho que, no fundo, o que a gente aprende aqui hoje é que essa experiência não é tão pessoal, porque ela se repete e a gente encontra eco na fala da professora Helena, na fala do professor Afonso, enfim. São histórias muito parecidas, porque, na verdade, o nosso homenageado é esse. Esse conteúdo é dele. Então, para além dos agradecimentos que a gente possa fazer, o que eu preciso dizer é que o professor Moura Ramos é também culpado por ter me apresentado o professor Gustavo, professor Helena. E essa culpa é grande, porque dos grandes presentes que o professor Moura Ramos me deu, um deles foi ter tido a oportunidade de estabelecer essa parceria e por fim, construir essa amizade com o professor Gustavo. Lembro muito bem de quando ele me disse, precisa entrar em contato com o Gustavo. E eu disse, professor, não conheço. É muito sério. Enfim, como foi que eu conheci o professor Moura Ramos? Foi uma audácia pessoal que generosamente o destino fez frutificar. Eu tinha a oportunidade, nos últimos anos do meu doutorado, de passar um tempo em Portugal fazendo a pesquisa. E já conhecia, por óbvio, o professor Moura Ramos dos seus textos e dos seus trabalhos, tanto em referências em português castiço, como disse o professor Moura Vicente, professor Patrão, também no francês
exemplar. Né? Pois então, eu tinha esse período em Portugal e aventurei-me a mandar um e-mail para o professor Moura Ramos. O fato é que tem muita esperança. E ele imediatamente me respondeu, e me disse que eu seria muito bem-vinda em Portugal, em Coimbra, especialmente, e quando cheguei em Coimbra, ele também imediatamente marcou uma reunião presencial. E eu, muito jovem também, como Helena, muito desconfiada de que não era possível que eu fosse recebida pelo professor Moura Ramos. Mas não só fui, como tive o privilégio e a felicidade de ser orientada, de gozar de reuniões periódicas no seu gabinete, simplesmente para discutir a minha tese, o meu trabalho, a minha investigação, as minhas inquietações, fossem elas da juventude ou não. E sempre muito acolhida, sempre muito bem guiada. Eu tive a oportunidade de ter a melhor das referências bibliográficas, para além dessa qualificadíssima interlocução. E, enfim, acho que eu, que não tinha nem 30 anos, né, tinha a audácia da juventude, mas desde aquele momento, para mim, foi muito claro a consciência, a percepção do privilégio que era essa interlocução e essa relação com o mestre, né? E assim o professor Moura Ramos manteve, né, essa interlocução, muito mais por mérito dele do que por meu, que eu sou, de fato, uma pessoa muito relaxa. Eu guardo tudo no coração, mas esqueço de escrever, esqueço de telefonar. E o professor Moura Ramos, cada vez que vinha a Brasília, mandava uma mensagem, marcava de nos encontrarmos e sempre perguntava sobre o que eu estava pesquisando, o que estava estudando, o que estava trabalhando, como estavam meus filhos. E assim comecei a fazer o mesmo também, quando ia a Portugal. Então, desse contato último de 2018 é que nasceu essa vontade de prestar essa homenagem, que para além de uma homenagem pessoal, é também a replicação dessa generosidade do professor. É poder colocar no papel os ensinamentos que nós temos, ou tivemos a oportunidade de ter, para que fiquem para o futuro, né? E eu acho que, de algum modo, fomos muito felizes pela ajuda que conseguimos, pela colaboração que tivemos de todos, também do Vinícius, mas principalmente dos autores, e penso que essa sofisticada capacidade intelectual e essa generosidade, essa gentileza, de algum modo, se refletem na obra, ou pelo menos assim espero. Porque essa é, sem dúvida, a marca desse grande mestre. Acho que é isso, Gustavo. Obrigado, Maria Rosa. Eu queria também, antes de passar a palavra ao professor Moura Ramos, contar um pouquinho da minha experiência e da trajetória que nos uniu nesses anos. Eu o conheci em 1999, quando ele, juntamente com dois professores da UFMG, o professor Baracho e o professor Horta, esteve pela primeira vez fazendo a avaliação externa da Universidade de São Paulo, no caso específico da Faculdade de Direito, naquele ano, uma avaliação que se fez por departamentos. E ele e esses professores a que eu me referi compuseram as comissões que avaliaram tanto o Departamento de Direito do Estado, quanto o Departamento de Direito Internacional. E, além dos três, eu fui a única pessoa que participou das duas reuniões, por circunstâncias muito particulares. Eu era, naquela altura, o representante dos alunos no Conselho do Departamento de Direito do Estado. E fui convidado a participar da reunião do Departamento de Direito Internacional, porque era aluno com bolsa da FAPESP, que foi posteriormente presidida pelo professor Celso Laffer, na iniciação científica, sob a orientação do professor Grandino Rodas. E por isso participei de ambas as reuniões. Ali eu tive a oportunidade de perceber
a seriedade e o cuidado com que o professor Moura Ramos cuidava dos temas que lhe eram atribuídos. No ano 2001, já graduado em Direito, em janeiro, eu fui a Coimbra. Fui a Coimbra fazer um curso de pós-graduação lato sensu, como nós chamamos aqui no Brasil, e nesse curso, que não era na área de Direito Internacional, num dos sábados pela manhã, nós tivemos uma conferência proferida pelo Dr. Moura Ramos sobre a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que tinha então acabado de vir à luz. E ao término da apresentação, eu fui cumprimentá-lo. E ele me disse, e eu me lembro exatamente das palavras, ele me disse: eu lhe conheço, só não lembro bem de onde. E aí eu disse: das reuniões do departamento lá na USP. Tal. Ele prontamente relembrou. Lá em Coimbra eu resolvi fazer um mestrado. Abandonei o sonho anterior, que era uma eventual carreira na magistratura, e optei pela carreira docente, à qual me dedico de corpo e alma desde então, ou desde que tive a chance de obter as primeiras colocações como professor em faculdades particulares aqui em São Paulo e em Minas Gerais. E me inscrevi no mestrado e o procurei, numa das vezes em que ele esteve em Coimbra, porque nessa altura estava no Tribunal do Luxemburgo. E ele não só aceitou a oportunidade de me orientar, o que para mim foi de muita satisfação pessoal e acadêmica, como também me convidou para fazer um período de pesquisa, um estágio de pesquisa no tribunal. Oportunidade, então, bastante impensada para um rapaz do interior do estado de São Paulo, como eu. E eu, então, terminei o meu mestrado e tive a satisfação de ter defendido a minha tese de mestrado num júri presidido pelo Dr. Moura Ramos e composto pela professora Paula Scarameia e pelo professor Jonatas Machado. E, em seguida, comecei o doutorado aqui em São Paulo. E depois, em 2004, no ano seguinte ao das minhas provas em Coimbra, o professor Moura Ramos esteve para a segunda vez em que participou da avaliação da faculdade. Naquela ocasião, tivemos a chance de jantar com, na época, minha noiva, né, hoje minha esposa, a Isis, e pudemos conversar bastante. Isso, como mencionaram os outros colegas que já falaram, se tornou uma constante. Todas as vezes em que eu vou a Portugal ou que o professor Moura Ramos tem a chance de vir ao Brasil, e especificamente a São Paulo, na época do tribunal ele vinha muitas vezes a Brasília, sempre me fazia saber que estava em Brasília, mas com a dificuldade de tempo, de agenda, e não poder vir a São Paulo. Nós temos tido longas conversas nas quais eu aprendo sempre e cada vez mais. Eu me lembro quando conversamos a primeira vez sobre o que eu pretendia escrever na tese que eu apresentaria futuramente quando abrisse o concurso para professor titular do departamento, na área de internacional privado, e ele parou alguns minutos, ficou olhando para cima e me disse: olha, tem de ler isto. É uma sensação de que ele é, ao mesmo tempo, uma enciclopédia do direito internacional, privado em específico, mas do direito como um todo, e também um banco de dados bibliográfico bastante completo. Mas isso porque tem a qualidade dos grandes professores, que é o de nunca parar de estudar, de estar sempre preocupado com as novidades, e essa preocupação também aparece nas vezes em que pudemos conversar, sempre perguntando, como mencionou Maria Rosa, o que é que estava estudando, o que é que estava pretendendo fazer, e etc. E isso deixa muito claro uma nota pessoal do nosso homenageado, que é essa preocupação com os seus discípulos. Uma vez eu ouvi
de uma professora aqui em São Paulo, que não existe ex-orientando ou antigo orientando, que nós estamos sempre vinculados aos nossos orientadores. E essa obra, que nasceu da ideia apresentada pela Maria Rosa e que eu logo abracei, e pudemos, então, nos dedicar a ela, e que já deixa um vazio, não, Maria Rosa, porque agora o que é que nós vamos ter que fazer até o próximo projeto aparecer? Porque, de fato, foi um livro ao qual nós nos dedicamos bastante. E, Dr. Maria Ramos, fique ciente de que o exemplo que eu pude colher das nossas oportunidades de interlocução é um exemplo que eu pretendo e procuro reproduzir também nos contatos com os meus orientandos, com os meus alunos. E uma última informação, só para mostrar como nós temos procurado fazer isso acontecer. Há, no volume 1, um artigo escrito por 2 alunos que estão agora no 5º ano da Faculdade de Direito da USP. Foram meus alunos no 4º ano, numa disciplina, quando nós estávamos terminando de organizar o livro, e que fizeram um belíssimo seminário a partir de uma decisão judicial brasileira, e eu imediatamente telefonei a Maria Rosa e disse, olha, eu estou já pelo modo remoto, eu estou aqui assistindo um seminário, os meninos fizeram um trabalho escrito também muito, muito bem feito, vamos colocar o artigo deles no livro? E ela disse, claro, e eu então fiz a proposta ali na própria aula, para espanto dos dois e acho que para muito desespero de ambos, mas isso para mostrar que nós já estamos na próxima geração, digamos assim, tentando trazer discípulos para o direito internacional privado e para a continuação da sua obra. Eu devolvo a palavra a Maria Rosa, que vai ter a honra de passar a palavra ao professor Moura Ramos. Bom, se eu já comecei nervosa, então agora, né? Mas é com muita alegria que eu passo a palavra, então, ao professor Moura Ramos. Eu queria começar por cumprimentar todos e por agradecer a presença de todos. Se me permitem, em primeiro lugar, começo pelo professor Celso Laffer, que eu conheci há 35 anos, no primeiro encontro que me levou ao Brasil para falar sobre a comunidade europeia da altura, e onde eu tive a ocasião de partilhar a primeira mesa com o professor Dalmo Dallari, e onde tivemos vários encontros e onde sedimentámos uma amizade que durou até hoje. Depois, o professor Barba Casella, que suponho que se não foi dessa primeira vez, foi pouco depois, logo a seguir, tivemos várias ocasiões de nos encontrar, e a última das vezes, creio que foi em sua casa, onde estava na altura a trabalhar sobre a história do direito internacional, creio que por épocas da Paz de Westfália, que era esse o ponto que na altura o preocupava. O Dr. Vinícius Vieira, que eu sabia que tinha encontrado, mas que julgava que era no lançamento da obra do Gustavo e da obra que foi no mesmo dia, na mesma tarde, mas isso foi mais tarde, de um colega que escreveu sobre direito das obrigações. O Cristiano Zanetti, professor. Cristiano Zanetti, exatamente, mas, portanto, ainda foi mais cedo, em 2004. Eu tinha a noção de que havia um encontro, não o conseguia situar no tempo, e depois, agora, noutra direção, já todos aqueles que eu conheci como alunos, não consigo, como alunos, no fundo, em primeiro lugar, o Dr. Moura Vicente, que a diferença de idades não é tão grande, mas enfim, começou com
primeiro com o doutoramento e depois com a agregação. Eu era discípula da professora Magalhães Colasso. Depois, vá lá, os meus alunos diletos e, por ordem cronológica, a Helena primeiro, depois o Gustavo, depois a Maria Lola, a Maria Rosa e depois, no fundo, o Afonso. Cumprimento a todos e grato a todos. E, no fundo, aqui, o meu sentimento é um sentimento de imensa gratidão, de um imenso agradecimento, de uma grande satisfação e a sensação de que esta tarde, ou esta manhã, conforme nos encontramos, nos propicia um encontro. E tudo isto tem um pouco a ver com a obra. Se eu quiser começar pela satisfação, e se eu sair da minha pessoa e me situar, vá lá, como alguém que se ocupou de uma dada área do direito, eu encontro aqui uma obra, independentemente do contexto em que ela surge, que me parece que é, como foi salientado já por diversos de nós, uma grande obra. É uma grande obra porque é uma reflexão profunda, variada, atual, de largo espectro, sobre questões que são as questões fundamentais dos ramos de direito que nela são abordados. E é uma grande obra que nasce que nasce num contexto específico, que é o contexto, também já aqui chamado, de uma cultura jurídica luso-brasileira. Pode perguntar-se se existe um direito luso-brasileiro, que neste momento até é ensinado como tal na Faculdade de Coimbra. Isso pode-se discutir, mas o que não se pode discutir é que existe uma comunidade jurídica luso-brasileira. Essa existe. Essa existe há muito tempo e existe desde eu diria que se calhar ela nunca deixou de existir no próprio século XIX, mas no século XX, quando nós nos lembramos que a lei de introdução ao direito internacional privado brasileiro é comentada numa obra de mais de 500 páginas pelo professor de Direito Social Privado da Faculdade de Direito de Coimbra, da época, isto diz-nos alguma coisa. Isto diz-nos que o diálogo jurídico luso-brasileiro existiu sempre. Esse mesmo autor, o professor Machado de Vilela, escreveu um dos seus primeiros trabalhos sobre os conflitos de nacionalidade no contexto da relação luso-brasileira. Portanto, houve sempre um diálogo luso-brasileiro, um diálogo jurídico, que precedeu a comunidade luso-brasileira, que precedeu àquilo que hoje que vieram a ser mais tarde os acordos e depois a Convenção de Porto Seguro, mas esse diálogo não se fez, não existiu em todas as áreas do direito, mas no direito internacional privado, aí não há dúvida nenhuma que ele existiu. E esta obra é talvez uma continuação aprofundada desse diálogo. E, portanto, a grande satisfação de um internacionalista luso é de encontrar aqui uma reflexão em que a doutrina dos nossos dois países reflete a um nível de exigência que é aquele que encontramos em qualquer outro lugar, sobre os grandes problemas da atualidade. E, portanto, como observador externo desta realidade, esta obra traz-me uma imensa satisfação. Que depois é acompanhada pelo facto de ver que ela foi promovida, foi lançada por dois antigos
por 2 antigos discípulos, que a puseram de pé e que talvez a única coisa que eu possa, no fundo, é lamentar um pouco o facto de não poder estar nela. E não poder estar nela da forma como gostaria de estar, que era como contribuinte, e, portanto, eu colaborarei na próxima obra que lançarem. E é evidente que eu não posso ocultar a satisfação imerecida de ter sido pretexto para esta reflexão. É claro que é imerecida, é claro que muitos outros haveriam que justificariam isso. A única coisa é que os autores pretenderam, os promotores pretenderam associar a minha pessoa a este trabalho, e eu não posso, com isso, deixar de estar profundamente tocado. E é olhando para e aqui eu não posso deixar de agradecer aos promotores, aos participantes desta sessão, e nos participantes desta sessão eu vejo todos aqueles que colaboram nesta obra. E vejo na dupla veste de cultores destas áreas do direito e de pessoas com as quais, ao longo do tempo, foi possível estabelecer uma relação da qual eu vim muito a beneficiar no aspecto científico, por um lado, mas também no aspecto humano, como aqui já foi também destacado. Isto permite um encontro, esta obra permitiu um encontro e esta sessão também permitiu esse mesmo encontro. Um encontro, no fundo, entre nós, que as circunstâncias atuais tornaram difícil, tornaram mais complicado, mas que, apesar de tudo, as tecnologias acabam por permitir, com uma facilidade que nós só notamos quando ela acontece, mas também um encontro, no fundo, com a própria trajetória pessoal de cada um, sobretudo no meu caso. A Faculdade de Direito de Coimbra tem um costume que alguns consideram bizarro, que é quando um professor abandona as suas funções por força do limite de idade, há uma sessão solene em que aquele que lhe sucede na disciplina faz uma análise científica da sua obra. Só que a personagem em causa, a personagem analisada, não está lá. Eu sempre achei que isto era um pouco bizarro. Havia alguém quem dissesse que era a única cerimónia em que o morto não está presente. Ora bem, mas eu agora percebi-me que isto tem uma grande vantagem. É que é extremamente difícil estar presente numa cerimónia destas. E eu deveria talvez ter começado por aqui para tornar claro qual é a densidade da minha dificuldade neste momento. Realmente não se lida bem com o discurso sobre nós próprios. Sobretudo quando ele é demasiado generoso com a realidade. Mas, enfim, no fundo, eu aqui, e nesta tarde, encontrei a minha trajetória praticamente desde os meus princípios como cultor destas matérias. No professor Celso Laffer eu vejo os autores que, sobre teoria do direito, eu fui lendo. Quer os autores brasileiros, quer as referências europeias presentes no pensamento do professor Celso Laffer, como Bobbio, por exemplo. No professor Borba Casella eu encontro a escola brasileira viva e forte do direito nacional público, que fui encontrar em 86, na altura ainda, quando era diretor da Faculdade de Direito de São Francisco,
a falta de memória é tremenda. O Marota Rangel. E depois encontro aquilo que foi, o diálogo que fomos tendo com os vários escultores do direito social privado em Portugal, começando pelo Dr. Lima Pinheiro, que escreve nesta obra, o Dr. Moura Vicente, os colegas de Lisboa, a professora Magalhães Plácio, que o Paulo recordou aqui. No fundo, todo um universo pessoal que foi o universo da minha vida profissional, científica, durante anos. A professora Magalhães Plácio, com quem eu participei nas sessões da Conferência da Haia durante 13 anos, e, no fundo, as pessoas e os colegas que em vários momentos fui encontrando. É um reencontro, e é um reencontro que eu fico a dever a todos vós, fico a dever em primeira linha, de forma indelével, à Maria Rosa e ao Gustavo, que deram aqui provas de uma condução fantástica de um processo que é sempre difícil. Eu não consegui fazer nada parecido com isso, nos livros que me coube organizar, eles nunca puderam sair com esta fluidez e com esta naturalidade, foi sempre mais difícil. Havia sempre autores que prometiam textos que só vinham anos mais tarde, as rotativas das impressoras não trabalhavam da mesma maneira, enfim, os tempos também talvez fossem outros, mas o que é verdade é que esta obra foi posta de pé em pouco mais de 2 anos, desde 2 anos que começámos, como a Maria Rosa referiu, no momento em que ela foi pensada. É qualquer coisa de fantástico como isto se pode fazer. E eu falo apenas pelo índice, não tive ocasião ainda, ocasião que não poderei, de certo, de a ler, mas ela dá testemunho, e isso é algo que é um serviço que deve ser acreditado aos seus autores, dá testemunho da vitalidade do que é o pensamento jurídico luso-brasileiro, de Portugal e dos autores portugueses e brasileiros, nestas áreas do direito. Mesmo naquelas em que a reflexão, como é o caso do direito da nacionalidade, se tem feito sentir menos, quer num país, quer no outro. Mas esta obra tem também nesta matéria, além do artigo do Paulo, outros que são particularmente, pelo menos pela referência que eu vi, que eu colhi do título, relevantes. Portanto, é esse reencontro com uma trajetória, no fundo é um reencontro com as pessoas que eu fui encontrando ao longo da minha vida como professor e como investigador. E com os temas que eu pude ir trabalhando, que encontro aqui também nesta tarde. E tudo isto torna difícil fazer uma síntese, torna difícil retirar qualquer coisa. Mas é evidente que o que se retira é a dificuldade do agradecimento. Porque, no fundo, a nossa trajetória é aquilo que os outros permitiram que fosse. E, no fundo, seguramente, eu teria sido diferente sem a oportunidade que fui tendo ao longo da minha vida de vos encontrar todos vós e de encontrar todos aqueles que escreveram nesta obra e todos aqueles com quem pude dialogar ao fundo ao longo destes anos. É talvez aquilo que fica de mais saliente e mais relevante de um percurso pessoal, é aquilo com que podemos acrescentar com o que encontramos nos outros. Obrigado por me terem recordado isso, obrigado por me terem permitido nesta tarde e neste momento em que as nossas preocupações estão em momentos
bem mais complicados, quer no Brasil, quer em Portugal, por razões que nos ultrapassam a todos, de nos terem permitido perceber, uma vez mais, e valorizar aquilo que eu pude recolher de todos vós, e os que aqui estão, os que escreveram, e todos os outros com quem eu fiz, no meu caso concreto, interação ao longo destes anos, e esperando que um amanhã nos dê a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente e de podermos continuar a manter essa interação. Muitíssimo obrigado, muito sinceramente, por estes momentos, que são apenas a continuação dos anteriores, que, em alguns casos, já duram décadas. Obrigado a todos. Maria Rosa, suas considerações finais para nós encerrarmos aqui. Eu realmente não tenho muito mais o que dizer, a não ser agradecer a todos, agradecer a confiança de todos os colaboradores, agradecer bem-oradamente ao Gustavo. Gustavo, de fato, foi o grande, como posso dizer, o grande maestro dessa orquestra. E eu acho que eu tenho que agradecer a Isis também, porque eu me lembro quando eu conheci pessoalmente o Gustavo, e a Isis, o Gustavo me disse, olha, eu tinha prometido a Isis que eu não ia mais assumir nenhum, por um tempo pelo menos, porque ele vinha de 2 concursos. As crianças também, né, Gustavo, pelo tempo que eu roubei de todos. Mas acho que todos ficam muito felizes com o resultado. Agradeço também ao Dr. Vinícius pela dedicação e pela beleza da obra. Enfim, que seja só a primeira, né, Gustavo? Com certeza. Eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer a todos os autores que participaram da obra e que acompanharam à distância essa sessão, dizer que o nosso desejo era que todos pudessem estar aqui presentes, mas 67 pessoas falando ao mesmo tempo seria algo muito mais difícil de organizar e orquestrar do que foi elaborar o sumário, elaborar a obra, etc. Dificuldade que resultou nessa belíssima obra que eu queria passar aqui de forma simbólica ao Dr. Moura Ramos. Esses são os seus exemplares que saem hoje de São Paulo, pelo menos saem da minha casa, porque eu agora, logo depois do almoço, vou aos Correios colocar os seus exemplares para chegarem aí em Portugal o mais rapidamente possível. Isto diz tudo da forma como você faz as coisas. Vai até ao fundo, vai até à expedição. É o planeamento, é a concepção, o planeamento, a execução e a entrega. Enfim, eu fico sedento de poder ler a obra e não posso deixar de estar imensamente grato e ao mesmo tempo com a sensação que queria voltar a repetir de que, de alguma forma, muito feliz por ter sido o pretexto, porque acho que a iniciativa ultrapassa o pretexto, e vale muito mais que o pretexto, naturalmente, e é algo que deve ser mantido. Deve-se continuar a fazer alguma coisa sobre o encontro da comunidade jurídica luso-brasileira. Já houve outras coisas, mas este momento foi talvez mais pensado como tal e mais realizado como tal, que ele possa prosseguir e que o exemplo que o Gustavo e a Maria Rosa deram neste caso possa frutificar. Mais uma vez, muito obrigado também por isso.
Imagina. Eu agradeço imensamente também a participação dos professores Dário Moura Vicente e Afonso Patrão, que pelos compromissos que eu já havia mencionado tiveram de nos deixar. Agradecer agora ao professor Celso Laffer, professor Paulo Borba Casella, professora Helena Mota pela participação até aqui nesse momento. Agradecer ao Vinícius pelo esmero com que cuida das obras que a gente publica pela Quartier Latam. E agradecer a Maria Rosa por esses 2 anos quase de contato e de muito trabalho que o seu também vai hoje pelo correio, viu, Maria Rosa? O dos demais autores vai um pouco mais tarde, mas esses eu vou encaminhar ainda hoje. Então, muito obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço a assistência tanto de pessoas aqui no Brasil, quanto em Portugal, quanto na França. O Gustavo Cerqueira, que é um brasileiro que dá aulas na França e que escreveu com Nicolas Nor, me mandou mensagens aqui dizendo que está assistindo também. Então, muito, muito obrigado a todos. A continuação de uma boa tarde agora para todos, já que aqui também estamos passando para o período da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, acho que agora já terminaram lá a transmissão. Doutor Moura Ramos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Obrigado.